Bem-vindos à terceira parte da nossa leitura do gigantesco compêndio do Dark Gladir sobre a lenda da Sword of Fury. No vídeo passado falamos sobre a primeira mudança gráfica da espada, sobre como o Master Slayer muito provavelmente forjou sua famosa screenshot na ilhazinha da Sof, além de falarmos também sobre os primeiros relatos do desaparecimento da espada. Hoje vamos entrar em mais detalhes técnicos sobre como a espada sumia, além de falarmos sobre o grande vazamento dos arquivos hackeados de 2007. Então venham comigo mais uma vez adentrar no mistério da Sword of Fury. Na nossa linha de eventos, a próxima parada acontece em 8 de julho de 2004, data em que é publicada a história de Kelindra e Noraf. Para quem é um Rookstayer antigo, com certeza se lembra da história de Kelindra, a pequena elfa zangada de Rookgard, que era teoricamente a verdadeira dona da Sword of Fury. Eu já fiz um vídeo só sobre essa lenda aqui no canal, e recomendo bastante que vocês vejam o vídeo de Kelindra antes de continuarem aqui nesse vídeo. A história de Kelindra, por mais interessante que seja, não passou de uma fanfic criada por um usuário do Tibia News. O conto começa com um prefácio explicando que a história de Kelindra poderia ser encontrada em um livro esquecido nas estantes da biblioteca de Abdandriel. E por mais que isso também faça parte da fábula, muita gente na época levou essa parte ao pé da letra, achando que realmente a história de Kelindra poderia ser encontrada na biblioteca de Abdandriel, a cidade dos elfos localizada no continente principal. Provavelmente isso pode ser explicado pelo fato de que muitos de nós Rookstayers daquela época jogávamos exclusivamente em Rookgard, não tendo um char em mainland e nem acesso a Abdandriel para poder checar por si só os livros que existiam de fato na biblioteca. A lenda de Kelindra ficaria, então, registrada como canônica durante anos no imaginário dos Rookstayers, até que finalmente seria desmentida anos depois por jogadores mais experientes nos fóruns. O compêndio do Gladir volta a citar Master Slayer, pois a terceira e mais famosa screenshot dele na ilhazinha da Sof foi postada em algum momento no ano de 2004. Como já abordamos esse assunto no vídeo anterior, a gente vai pular boa parte desse tópico, mas algo interessante de se mencionar nesse trecho são algumas entrevistas com Rookstayers famosos, que nos dão uma melhor dimensão de como realmente é Master Slayer. A primeira dessas conversas é com Slightia, uma tutora amiga de Pot que seria a responsável por contrabandear vários itens de mainland em 2008, no episódio que ficaria conhecido como o caso Pot, que já tem vídeo aqui no canal, mas que voltaremos a falar mais dele aqui no compêndio. Durante o desenrolar de todo o caso, Master Slayer recebeu os screenshots de Pot mostrando a Spike Sword para os players, que estavam intrigados com toda aquela situação em Harmonia. Master Slayer teria dado risada da sua ação e dito que não precisaria de uma Spike Sword, pois, segundo ele, o seu char já era uma lenda. Mesmo assim, aparentemente Master Slayer logou em Harmonia e entrou em contato com Pot, dizendo que daria sua raríssima chave prateada em Antica em troca de qualquer informação sobre uma possível quest da Sword of Fury. Slightia conta que essa oferta acabou não indo para frente e que a chave acabou nunca saindo das mãos do Anticano. Durante as semanas seguintes do caso Pot, Master Slayer teria obrigado alguns fãs a coletarem caixas e cavar sem parar em volta da montanha do Minotauro Solitário, aparentemente guiado por um desespero para encontrar qualquer pista sobre uma possível quest da Sword of Fury. Além disso, entre meados de 2008 e 2009, tanto Master Slayer quanto Darth Saldria ficaram se gabando de possuir Spike Swords, porém sem nunca terem mostrado de fato a espada para ninguém. Esse fato é mostrado no dossiê pelos depoimentos de John de Unitera e Genius do portal Tibia. Depois disso, temos uma extensa entrevista com Eklo de Antica, que basicamente detona a figura do Master Slayer, dizendo que ele é um cara extremamente arrogante que passa pano para os familiares do jogo. Eklo conta que foi excluído da guild do Master Slayer por ter reportado a feeling game dele por montar traps no Minohel, algo que não era permitido na guild, a Alliance of Rookgard, na época. Além disso, segundo Eklo, Sunrise também era tão arrogante quanto o Slayer, e era meio que o mentor dele. Ele conta que o segredo pro level 100 de Sunrise foi que Master Slayer, se utilizando de multi-client, trancava a entrada da Cave das Poison Spiders na parte oeste da ilha, para que absolutamente ninguém pudesse entrar na Cave para atrapalhar Sunrise durante seus ups. Não existem provas desse acontecimento, além do relato do próprio Eklo, mas tendo em vista a relação próxima de Master Slayer com Sunrise, é algo que poderia sim fazer sentido. Ainda mais se a gente parar para pensar o quão lotada a Cave das Poison Spiders era antigamente. Eklo ainda vai voltar a aparecer aqui no Compendium, talvez na mais importante das descobertas relacionadas a Sword of Fury. Em maio de 2005, mais boatos surgem sobre uma possível quest da Sword of Fury quando o GM Accessos faz uma publicação no Tibia News revelando que teve uma conversa com Nightmare. O GM joga um verde, dizendo que ele e mais alguns amigos teriam completado a quest da Spike Sword naquela manhã na ilha de Rook. Nightmare teria simplesmente respondido apenas com um "Ah, eu imaginava quem teria pego ela", novamente alimentando as esperanças de parte da população sobre uma possível quest.
Em 9 de agosto de 2005, temos a mudança gráfica final da sprite da SOF. O cabo da arma tem uma pequena alteração nas cores e a sua lâmina é totalmente remodelada. E curiosamente, 13 dias depois disso, acontece um bug em todo o Tibia, onde todos os itens do jogo ficaram totalmente bugados. Nesse screenshot dá pra ver um player dando look no item. Na tela, o Spike Sword aparecia como um sabre, e no log aparecia como uma bandeira de um castelo. Esse bug que trocava o nome dos itens no jogo, rapidamente foi consertado, mas não antes que alguém registrasse isso em uma screenshot. Depois disso temos mais uma conversa com Nightmare, em setembro daquele ano. Nightmare fala sobre como nem todas as quests do Tibia estão completas e como algumas coisas que o pessoal acha que são quests simplesmente não são. Esse trecho poderia ser facilmente ligado a lugares misteriosos de Hulk, como o Minotauro Mage e o Gol da Katana Quest. Todo mundo acha que esses locais estão ligados a alguma quest secreta, mas é possível, e na verdade bem provável, que sejam lugares meramente decorativos. Nightmare continua dizendo que quests deveriam ser mistérios a ser explorados, e que cheaters e walkthroughs estragam boa parte da experiência de se descobrir uma quest no Tibia. Nightmare cita brevemente a história do Secret Ship Level, que era um lugar extremamente secreto no Tibia, que na verdade era um grande easter egg, que acabou sendo descoberto por cheaters que conseguiam ver os andares inferiores usando programas ilegais. A cave acabou sendo exploitada por esses cheaters como um lugar de treinos AFK, onde players poderiam treinar de forma ilimitada sem serem incomodados por PKs errantes, tendo em vista que a cave era super secreta. Se vocês quiserem, deixem aqui nos comentários, que eu posso fazer um vídeo só sobre o Secret Ship Level aqui no canal. Em outubro de 2005, saiu uma matéria no Tibia News dizendo que o mistério da Sword of Fury foi finalmente solucionado. A jogadora Lonia teria conseguido uma Boots of Waterwalking. Daí ela teria caminhado pelas águas até chegar na ilhazinha da Sof, onde teria pego a lendária espada. A história, claro, era uma baita de uma mentira. A screenshot provavelmente foi uma montagem muito bem feita, onde o autor misturava a história da Sword of Fury com a lenda da Boots of Waterwalking, uma misteriosa bota roxa que poderia ser encontrada na Serpentine Tower, e que, segundo as lendas e a própria descrição, permitiria que os players andassem sobre as águas. Em dezembro daquele ano, temos uma alteração em toda a grama do jogo, e agora a ilha da Sword of Fury sofre uma remodelagem completa, ficando bem mais bonita. 5 dias após o update 7.7, em maio de 2006, o código-fonte do Tibia é roubado por um hacker conhecido apenas como Thor. Ao contrário do que muita gente pode pensar, o hacker não se infiltrou na database da Cipsoft por meio de falhas de código, mas sim por engenharia social. O hacker teria ligado para o antigo serviço de hospedagem contratado pela Cipsoft e fingiu ser ele próprio um membro da empresa. O falso membro da Cipsoft, então, solicitou uma troca de senha do banco de dados e teve acesso a informações ultra secretas do jogo, além de acesso a centenas de contas. Os dados roubados foram nada mais nada menos que todo o código do servidor de Zenera, que além de mostrar todas as informações salvas até as 3 horas da manhã do dia 22 de maio, ainda possuía informações de todas as contas do servidor, de cada item guardado em cada DP do server, além de acesso a cada linha de código do jogo, que continham todos os mistérios e segredos ocultos, que eram desconhecidos até então para absolutamente todos os players que não tivessem ligação com a Cipsoft. Esses arquivos seriam a fundação de muitos dos hot servers que surgiriam nos próximos anos, mas isso não aconteceria imediatamente. O hacker Thor manteria esse código apenas com ele e com mais alguns poucos amigos durante os próximos 7 meses. O vazamento de parte desses dados ultra secretos aconteceria apenas em 2007 para o público geral, e iria virar a comunidade de cabeça para baixo. Muitos dos segredos mais obscuros do Tibia, que sempre mexeram com a imaginação dos players, agora estavam totalmente à disposição de Thor, que tinha como único empecilho extrair esses segredos das gigantescas linhas de código da database do jogo. Um desses segredos era o truque para fazer a Sword of Fury desaparecer, e tudo o que acontecia no jogo depois desse sumiço. Gladir coloca a entrevista de Thor comentando sobre todo o acontecido, além de uma timeline bem detalhada de todos os eventos ligados ao grande vazamento. Em maio de 2006, os dados são roubados. Depois disso, Thor começa a divulgar esses dados para alguns amigos, que por sua vez começaram a vazar os segredos do Tibia aos poucos. Em agosto de 2006, o primeiro desses segredos é finalmente revelado. É meio maluco pra pensar nisso hoje, mas até agosto de 2006, o real propósito dos Life Crystals no jogo era um completo mistério. O item era tido apenas como um item de decoração, que dropava de dragons e que não tinha utilidade nenhuma no jogo, enquanto o Life Ring era um item bastante caro e consideravelmente difícil de se obter. Thor, depois de ler os arquivos hackeados, descobriu um diálogo secreto com o NPC Chester, que desbloqueava a troca dos cristais pelos Life Rings. Ele teria contado o segredo para os seus amigos, que contaram para terceiros, que logo acabaram por revelar totalmente o mistério do Life Ring.
E finalmente em janeiro de 2007, acontece o grande vazamento. Que na verdade nem foi tão grande se você parar para pensar. Apenas a database dos NPCs, dos monstros e dos mapas são vazados por um dos amigos de Thor. Foi nesse momento que a comunidade teve acesso aos famigerados arquivos hackeados, que eram na verdade uma porção da base de dados completa que foi obtida por Thor. Foi ali que começou uma corrida para se extrair todos os mistérios da linha de código do jogo pelos players. E segundo Gladir, foi aqui que Eklo teve acesso às informações sobre como fazer a Sword of Fury desaparecer. Mas como esse truque acontecia? Bom, agora com as linhas de código do mapa, tínhamos todos os detalhes de como funcionavam os bastidores do truque. Vou considerar que vocês já sabem como fazer a Sword of Fury desaparecer. Mas como esse truque funciona na prática? Bem, tudo começa com uma verificação do jogo no SQM 32066 32068 10, mais conhecido como SQM das Poison Spiders. Se algum player tiver pisado ali, algo mágico acontece. Existe um SQM oculto no oceano que não é visível para nós players. Ele fica do lado direito da ilhazinha da Sof e muda suas propriedades no código do jogo assim que o SQM das aranhas é pisado. A partir daí, o jogo começa a fazer uma segunda verificação. Se o SQM das Hot Worms for pisado e se ao mesmo tempo o SQM da água tiver com as propriedades alteradas, aí o jogo vai diminuir a intensidade do fogo ao redor da Sword of Fury, deletar ela e aplicar um efeito de brilho vermelho. Tudo isso ao mesmo tempo. A parte decepcionante, porém, é que nada além disso acontece. A espada não aparece em nenhum outro lugar e nenhum outro SQM do jogo sofre qualquer alteração. Algo que poderia indicar que existe pelo menos uma sequência para novos triggers. Apesar desse SQM da água parecer bastante suspeito, especialistas em programação afirmam que muitos dos triggers do Tibia funcionam exatamente assim. O jogo faz alterações em SQMs aleatórios do mapa e usa eles como referência para novas alterações, caso certos requisitos sejam cumpridos pelos players. Ou seja, o Tibia usa aquele SQM da água apenas para saber a atual situação do jogo, que através dessa alteração sabe que alguém pisou no SQM das aranhas. Depois de Eklo revelar o truque e essas linhas de código terem sido amplamente divulgadas à comunidade, Thor até tentou manter o mistério da espada, dizendo ter alterado as linhas de código antes do vazamento para proteger de certa forma o mistério, dando um fio de esperança para os rockstars mais antigos de que uma quest poderia existir de fato. Essa esperança, porém, caiu por terra quando em 2016, Thor, em uma entrevista, confessou que mentiu sobre essa parte de alterar o código. Ele fala que não queria acabar com a esperança de todos aqueles que achavam que a quest da Sword of Fury era real. Gladir comenta ainda que tudo isso só prova que até o período de 2006, quando aconteceu o grande hack, a quest ainda não existia. Mas ela poderia, em teoria, ter sido implementada em qualquer outro update subsequente. Depois de narrar os eventos do vazamento dos arquivos hackeados, Gladir começa com algumas loucuras geométricas de traçar linhas por toda a Rookguard. Primeiro ele traça linhas entre os SQMs para fazer a Sword of Fury desaparecer, para tentar achar algum ponto de interesse que poderiam justificar a existência desses lugares. Gladir desmistifica que a linha traçada cruzaria exatamente a montanha do Minotauro Solitário. O tracejado correto ficaria assim. As loucuras geométricas de Gladir continuam, sem chegar a muitas conclusões. Ele cita a criação da Cachoeira de Rookguard, teoriza um pouco sobre ela, e comenta sobre alguns outros pontos marcantes de Rook, como a tumba oeste dos esqueletos e o desenho do Big Fish, que pode ser encontrado no chão da Caverna dos Trolls. Bom, vamos voltar à nossa linha principal de eventos. No dia 20 de janeiro de 2007, 7 meses após o hack de Thor, Eklon Rook publica oficialmente um passo a passo de como fazer a Sword of Fury desaparecer, em um tópico do fórum do Tibia.de. E depois da sua publicação, para provar que não estava mentindo, replicou o truque nesse mesmo dia em 3 servidores diferentes, acompanhado pela equipe do TibiaD. Os mundos foram Harmonia, Luminera e Antica. Eklo disse na ocasião que ele teria descoberto o truque muito antes do vazamento dos arquivos hackeados, mas que decidiu revelar o segredo antes da informação ser extraída das linhas de código pela população geral. A questão toda aqui levantada por Gladir é que Eklo poderia, na verdade, ter se apressado e desvendado antes de todo mundo as linhas de código. Ou seja, a sua reivindicação por ter descoberto o truque antes dos vazamentos pode ser totalmente mentirosa. A própria linha dos acontecimentos acaba não favorecendo muito Eklo nesse quesito. Os arquivos foram vazados no dia 4 de janeiro, e Eklo só veio a público revelar o truque no dia 20, dando a ele uma janela de tempo de 16 dias para que o Anticano estudasse o código do jogo e fizesse a sua descoberta. Gladir aponta algumas contradições na entrevista de Eklo sobre quanto tempo ele estaria fazendo suas pesquisas sobre a Sword of Fury. Em algumas entrevistas, ele diz que está buscando há anos a espada. Em outras, ele conta que começou a jogar sério em Rook em 2005. E o seu char Eklo mesmo foi criado em 2007.
Com seu char mais antigo, Tomaki não tinha nem o nível 23, o que torna difícil de acreditar que ele caçava Hotworms. Hunt que ele disse que fazia na sua rota principal e que fez em teoria ele descobrir a localização dos dois SQMs. Gladir ainda estuda sobre a possível rota que ele fazia e confirma que na verdade era bem provável que ele fosse pisar naquele SQM específico. Outro fato interessante de se mencionar é que Eklo é um programador na vida real, o que pode ter, em teoria, facilitado a leitura dele do código. Apesar de nada disso ser muito conclusivo para bater o martelo para saber se de fato Eklo descobriu o truque de forma honesta ou não, o seu próprio método teórico de pisar em todos os SQMs da ilha é bastante duvidoso, além de ser algo que levaria um tempo surreal para fazer. Muito mais tempo do que os poucos meses que o Eklo disse que levou para descobrir o truque. Mais uma vez esse vídeo ficou gigante e eu não consegui terminar a leitura do documento inteiro. Mas não se preocupem, porque a nossa próxima parte vai ser a última. No nosso próximo vídeo, nós vamos ver uma explosão de jogadores clamando ter desvendado o mistério da Sword of Fury, veremos o primeiro possuidor de fato dela, além de várias outras curiosidades e atualizações sobre a espada. Se curtiram o vídeo, deixem o seu like, se inscrevam no canal e eu vejo vocês numa próxima. Um abraço e falou!